Olá, quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, o Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques de hoje. Justiça Eleitoral orienta para prazos envolvendo a regularização do título. Só no ano passado, mais de 2 milhões de títulos foram cancelados. Chuvas para o mês de janeiro já ultrapassam a média histórica, é o que aponta a meteorologia. Janeiro branco é marcado pelos cuidados com a mente. Segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, a depressão já atinge mais de 10 milhões de brasileiros. E de virada, com fortes emoções, Imperatriz vence jogando em casa com o apoio da torcida. E Copa do Nordeste 2020 começa com triunfo maranhense. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É isso aí, você ligado na TV Difusora, seguindo, sendo bem informado desde as primeiras horas da manhã. A partir das 6 horas da manhã tem Bandeira 2, logo depois Bom Dia Maranhão, a partir das 7 horas da manhã, agora só 7 horas e 1 minuto. A gente leva muita informação para você que está nos acompanhando aqui na tela da TV Difusora, você que está em casa, no trabalho. Muito obrigado pelo carinho da audiência, até quase às 8 horas da manhã. Muita informação boa, né? A vitória do Imperatriz, a abertura da Copa do Nordeste, a gente vai falar de esporte, claro, aí dando destaque à vitória do Imperatriz e a abertura da Copa do Nordeste, que tem transmissão ao vivo aqui em TV aberta pela TV Difusora, essa competição regional que é a mais importante do país. No final de semana também já tem partida, vale a pena conferir, claro, e ficar na torcida pelo Imperatriz, que largou aí com o pé direito, com uma grande vitória de virada. Daqui a pouco, claro, a gente vai mostrar aqui como foi a partida no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho também tem a participação de Silvão Alves, que encerrou agora há pouco o Bandeira 2. Daqui a pouquinho comentando sobre segurança, os bastidores da política com John Coutrinho. Aqui você já sabe, você fica muito bem informado. Informação com responsabilidade aqui na TV Difusora. Tem o Bandeira 2, 6 da manhã, Bom Dia Maranhão, a partir das 7 da manhã. E vamos lá, levando muita informação para você que nos acompanha aqui na capital São Luís, na Grande Ilha, região metropolitana e também no interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Agora 7 horas e 2 minutos, vamos mostrar como é que amanheceu a nossa linda capital maranhense. Olha que imagem bonita. Ao fundo, a ponte do São Francisco, também a imagem do tempo neste momento, parcialmente nublado, né? Muitas nuvens no céu, mas alguns pontos ali que dá para a gente ver o azul do céu. Mas a gente percebe também que o sol brilha bem tímido, né? Ontem o sol sequer nasceu aqui na capital São Luís, amanheceu chovendo, teve alguns pontos aí, alguns tempos de parada, mas o tempo permaneceu nublado até a parte da tarde, deu uma trégua na parte da tarde, à noite já choveu um pouquinho também em alguns pontos da cidade. Neste momento, céu parcialmente nublado, mas a gente percebe que tem algumas nuvens escuras. Pode ser que chova ainda na manhã desta segunda-feira, pelo menos é a imagem que a gente observa na região central aqui da cidade. Olha o reflexo do sol na água. Na Baía de São Marcos também, bela imagem, o reflexo do sol brilhando bem tímido neste momento, na manhã desta quarta-feira, aqui na capital maranhense. Mas uma bela imagem da Ponte do São Francisco ali ao fundo, tempo neste momento na região central de São Luís e, claro, a nossa linda Baía de São Marcos, neste momento com o reflexo do sol, como eu disse, brilhando bem tímido na manhã desta quarta-feira aqui na capital maranhense. A gente começa essa quarta-feira inspirado, né? Com essa bela imagem da nossa capital São Luís, da nossa capital aqui do estado do Maranhão. Agora são 7 horas e 3 minutos, a gente segue com informação para você e um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada mostrou as distâncias entre os moradores e as oportunidades de emprego que influenciam na desigualdade social aqui na capital São Luís. A população de baixa renda enfrenta ainda mais tempo para o acesso a serviços públicos básicos. Lá vai o Arthur para casa depois de um dia de aulas. Um trajeto de pelo menos 1 hora. Esse também é o tempo que ele enfrenta até o estágio, que fica na região central de São Luís. É muito complicado para quem mora longe. Eu, por exemplo, para chegar no meu estágio, que é pelo período da manhã, preciso pegar, no mínimo, 2 condições. Se eu quiser pegar uma condição, eu vou saber que eu vou demorar mais ainda para chegar no trabalho, que não é uma opção, né? A gente tem que chegar na hora. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPEA, mostrou que a maioria dos ludovicenses passa pela mesma situação e como as distâncias influenciam no desenvolvimento social de 20 cidades em todo o país. O estudo mostrou como o transporte público influencia diretamente na desigualdade social. O desafio de moradores mais distantes do centro da cidade para todos os dias
conseguir ter acesso à saúde, à educação e até a oportunidades de emprego. Os 10% mais ricos têm mais acesso a oportunidades de trabalho que os 40% mais pobres aqui na capital maranhense. Se a opção do deslocamento, por exemplo, for de bicicleta até a escola, a população mais rica gasta cerca de 5 minutos. Já a de baixa renda passa de 10. Este pesquisador explica que os números são resultado de um problema histórico: a concentração dos serviços públicos e das empresas nas áreas mais ricas da região metropolitana. Nós temos hoje uma dificuldade, sabemos muito bem que uma pessoa que mora no Renascença ou no Calhau, ele tem uma qualidade de vida e um acesso a bens do Estado, bens sociais, muito superior a quem mora num bairro periférico. Isso é muito tranquilo. Mais do que nós, quem sabe melhor isso é a população periférica. Para mudar essa realidade, ainda existe um longo caminho a ser percorrido. Um dos passos seria reconhecer que a má distribuição de políticas públicas aumenta ainda mais os muros que existem entre o centro e a periferia. Mudando a mentalidade, é possível você imaginar outra coisa. Hoje a lógica é uma lógica concentradora na educação. As escolas melhores hoje do Brasil, elas são as escolas particulares. Boa parte dos hospitais melhores do Brasil, eles são particulares. E essa lógica, inclusive, ela tem sido colocada em tudo que é lugar. Então, quer dizer, isso não tende a ser destruído agora. Então, realidade aqui da capital São Luís, a gente sabe também que é a realidade de praticamente todo o país, a concentração de renda muito grande na mão de poucas pessoas, poucos milionários aí, enquanto a população, até a classe média, que muitas das vezes sofre aí no acesso a serviços públicos, até de qualidade, tem às vezes acesso ao serviço público, mas não é de qualidade, não é prestado por excelência na questão da educação, saúde, infraestrutura, moradia, saneamento básico, os vários serviços públicos. Uma realidade aqui de São Luís, uma realidade de praticamente todas as cidades brasileiras. Aqui no estado do Maranhão a gente percebe que essa desigualdade tem diminuído um pouco mais ao longo dos últimos anos, mas ao longo de vários anos é uma desigualdade muito grande que tem que ser transformada e a população, claro, de baixa renda ainda precisa mais ser valorizada nesse país. Infelizmente, não tem a valorização correta e muitas das vezes não tem acesso a serviços públicos. Paga imposto, contribui da mesma forma como as pessoas com uma classe financeira mais elevada, mas não tem acesso aos serviços públicos. Infelizmente, essa ainda é a realidade do nosso país. Agora, 7h07 e começa a valer na próxima semana a obrigatoriedade do uso da placa do Mercosul em todos os estados do país. Aqui na capital já é possível olhar carros com a placa circulando pelas avenidas. No pátio do Detran, por enquanto, os veículos novos continuam recebendo as placas atuais. Mas muito em breve a mudança deve acontecer. A partir do próximo dia 31, os carros passarão a ser emplacados com aquela que leva a marca do Mercosul. Novidade por aqui, mas em outros 10 estados brasileiros, a medida já está valendo. 4 deles na região Nordeste: Piauí, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os nossos sistemas, desde bem antes de 2017, já estavam adequados. O que está faltando apontar nesse momento são algumas situações em relação às empresas estampadoras, que até o momento, no estado do Maranhão, 3 empresas se credenciaram para fazer esse trabalho. Diferentemente do modelo atual, as novas placas virão com 4 letras e 3 números. O 5º dígito, que até então é um número, será substituído por letra. Nela também será inserida a bandeira do Brasil, o símbolo do Mercosul e mais esse QR Code, onde será possível acessar todas as informações, tanto do condutor como do veículo. Mesmo esta resolução valendo a partir do dia 31 de janeiro, proprietários de veículos já emplacados terão um prazo longo para se readequarem. Ou seja, só serão obrigados a mudarem pelas novas placas daqui a 5 anos. Essa nova PIV, que é apelidada de placa Mercosul, a intenção dela é trazer segurança para o usuário, para o condutor. E através desse QR Code que a gente pode mostrar, que vai ficar no blank da placa, vai se poder rastrear município, proprietário, aonde essa placa foi feita, todo o caminho que ela percorreu até chegar no condutor final. E com isso a gente acredita acabar com essa pirataria que hoje assola os Detrans, não só do Maranhão, mas de todo o Brasil, dando maior segurança para você que tem seu veículo, que ninguém vai fazer uma placa igual ele, colocar num clone, num veículo roubado e assim sucessivamente. Tudo para questão de segurança é válido, né?
7 horas e 9 minutos e 2019 fechou com um aumento de quase 20% na movimentação de passageiros do aeroporto de Imperatriz. Notícia boa, né? Isso em relação a 2018. Apesar dos dados, os passageiros ainda pedem a ampliação dos voos para a cidade. Por dia, passam quase 800 pessoas pelo aeroporto de Imperatriz. E, ultimamente, não é novidade as áreas de embarque e desembarque estarem assim. Cada vez mais se movimentam de um lugar para outro, buscam mais diversão, visitar parentes, e o meio de transporte aéreo ele se torna mais acessível às pessoas. Os dados, segundo o superintendente do aeroporto Renato Cortez Moreira, é quanto à questão turística da região, já que a localização do aeroporto de Imperatriz é favorável para atender também destinos próximos. Mas a Mirelle vai viajar um pouquinho para longe. Enquanto muitas pessoas estão voltando das férias, as dela começam agora. Uma viagem família é o que a gente passa o ano todinho almejando, né? A gente trabalha e nada melhor do que dar uma qualidade de vida para os nossos filhos. E nesse momento especial de estar junto com a família e conhecer as belezas do Nordeste. A expectativa para este ano também é de crescimento. Isso devido a rotas que interligam Imperatriz a outros destinos, além da ampliação de um voo na madrugada e uma aeronave com mais assentos. Atualmente, o terminal aeroviário opera regularmente 4 voos de 2 companhias aéreas, com destino saindo de Imperatriz para São Luís, Fortaleza, Brasília, Recife e Guarulhos, além de conexões. Eles vão colocar mais um voo com esse mesmo destino. Muita gente viaja para São Paulo, então eles foi percebida essa necessidade e vão colocar mais um voo direto em Imperatriz Guarulhos na madrugada a partir do dia 29 de março. Pois é, de extrema importância, né? A gente percebe comparado aqui a São Luís, por exemplo, o município de Imperatriz ele fica mais na parte centro-sul do estado, né? Mas na parte central ele fica mais próximo, por exemplo, a regiões como Centro-Oeste, mas essa parte sudeste e sul do estado, apesar de ficar ainda numa distância maior, mas fica bem mais próximo do que a capital São Luís, que fica no extremo norte do estado, no caso, né, do Maranhão. Então, é de extrema importância ter voos também, fora a questão da importância da cidade de Imperatriz, né? A segunda maior cidade aqui do estado do Maranhão tem uma importância econômica muito grande, não só para o estado, mas para todo o país. Importante, então, dar mais voos, possibilidade de voos aí para as pessoas, tanto que chegam ao município de Imperatriz, como ao estado do Maranhão, tanto aquelas pessoas que deixam o estado do Maranhão, deixam a cidade de Imperatriz para outros estados. De extrema importância, o aeroporto de Imperatriz também tem uma importância fundamental. 7 horas e 12 minutos, confira agora o nosso Giro de Notícias. Uma câmera de segurança registrou a queda de um muro com a chuva forte que caiu ontem no bairro da Coab, em São Luís. A construção caiu em cima de um carro que estava estacionado. Dentro do veículo estava um motorista de aplicativo que, felizmente, não se feriu. O local está passando por obras e técnicos estiveram no lugar para avaliar os danos. Funcionários de uma ótica localizada no Maiobão, em Pasto Lumiar, passaram por momentos de pânico durante um roubo nesta terça-feira. Imagens mostram o momento exato em que um homem chega em uma motocicleta, entra no estabelecimento e anuncia o assalto. Durante a ação criminosa, foram levados 2 aparelhos celulares. Até a próxima quarta-feira, dia 22, os trabalhadores com dificuldade de acesso ao seguro-desemprego deverão ter o benefício liberado. A informação é da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Segundo a Secretaria, até lá, todos os pedidos e recursos serão reprocessados. Os benefícios pedidos a partir do dia 20 de janeiro voltarão a ser liberados automaticamente. Desde a segunda quinzena de dezembro, o Ministério tem recebido relatos de trabalhadores que fizeram o saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, após terem sido dispensados e ficaram com a liberação do seguro-desemprego travada. Segundo o governo federal, os problemas apresentados no sistema já foram solucionados. E no próximo bloco, Justiça Eleitoral orienta para prazos envolvendo a regularização do título eleitoral. E mais, chuvas para o mês de janeiro já ultrapassam a média histórica. É o que aponta aí a meteorologia. Agora são 7 horas e 14 minutos. O intervalo é rapidinho. Bom Dia Maranhão volta já já aqui pela TV Difusora.
7 horas e 18 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e a segunda parcela do auxílio emergencial concedido a quase 70 mil pescadores profissionais artesanais de áreas afetadas pelas manchas de óleo no litoral brasileiro começou a ser paga. Quem traz mais detalhes sobre essa informação é Eduardo Bueno, que participa aqui conosco. Muito bom dia, Bueno, bom trabalho para você. Oi, Eduardo, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. Os valores já estão disponíveis desde ontem. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária. O pagamento segue o calendário de saques dos benefícios sociais, isso de acordo com o número de identificação social, o NIS. Já podem sacar o benefício os pescadores que têm o NIS com final 1 e 2. O pagamento vai até o dia 31 de janeiro. Os pescadores podem sacar o benefício com cartão assistencial na Caixa, em casas lotéricas, terminais de autoatendimento e também nos correspondentes bancários Caixa Aqui. Os que não têm cartão precisam ir até uma agência do banco, levando documentação de identificação com foto e também o NIS. O auxílio emergencial beneficia pescadores que atuam em municípios aqui do Nordeste, incluindo aqui o Maranhão, é claro, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, atingidos pelo vazamento de óleo, esse vazamento que atingiu mais de 6 mil pontos em todo o Brasil. O profissional precisa estar inscrito no Registro Geral de Atividade Pesqueira em situação ativa nas categorias peixe, crustáceos, moluscos e outros e deve ter atuação em área estuarina ou marinha. A primeira parcela de R$ 998 foi paga em dezembro do ano passado e agora o pescador tem até 90 dias depois da disponibilização dos valores para conseguir ter acesso a esse benefício. Lembrando, Eduardo, que esse benefício ele não invalida o benefício do seguro-defeso, que já está sendo pago, né? Justamente para esse benefício pago para a reprodução dos peixes, nesse período de reprodução dos peixes. Os pescadores, então, não podem realizar esse trabalho, né, em rios e aí pago esse outro benefício, que é o seguro-defeso. Esse benefício emergencial foi disponibilizado justamente no ano passado, depois aí que houve então esse derramamento de óleo nas praias do litoral nordestino, em primeiro lugar, e depois desses dois estados da região sudeste. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão. Obrigado, Bueno, pelas suas informações. Esse derramamento aí de manchas de óleo que trouxe prejuízo, claro, para os pescadores, mas também para os turistas, para os próprios moradores dos municípios que foram atingidos, nesse caso, marcadamente aqui na região Nordeste. Todos os estados da região Nordeste foram atingidos, alguns em maior grau do que outros, mas trouxe muito prejuízo a pescadores, à população e, claro, ao meio ambiente. Agora 7 horas e 21 minutos e a gente volta com um recado destinado agora aos eleitores maranhenses. Atenção, é preciso estar atento aos prazos da Justiça Eleitoral. O prazo termina no dia 6 de maio. Até lá, quem não realizou o recadastramento biométrico, não votou nem justificou a ausência nas últimas eleições, precisa procurar os postos do Tribunal Regional Eleitoral. É preciso pagar uma multa de R$ 3,50 e apresentar um documento oficial com foto, com comprovante de residência e também o título, se ainda houver. Caso contrário, são várias as consequências. Além de não poder votar, que é o principal, não pode se inscrever em concurso público, não pode tirar passaporte, não pode fazer matrícula em universidade. Há uma série de implicâncias. Se o CPF estiver cancelado, não tem como regularizar o CPF, depende do título estar válido. O TRE encerrou o processo de recadastramento em dezembro do ano passado. Foram cancelados mais de 2 milhões de títulos no Maranhão. Por enquanto a movimentação é tranquila, pouca gente tem procurado os postos de atendimento, mas a orientação é para que o eleitor não deixe para a última hora. A procura realmente está fraca. E olha, o tribunal montou toda uma estrutura. Hoje o eleitor pode tirar título de domingo a domingo. E além do fórum eleitoral, temos postos no shopping da Ilha, no Oden Shopping, no Shopping Passeio e lá no Atrac, e no Viva da Beira-Mar. Então, há toda uma estrutura para que o eleitor compareça, não deixe para o último dia. Quem já procurou os postos não encontrou dificuldades. Tem que aproveitar agora o momento que está mais vago para poder resolver tudo.
Pois é, a gente percebe nas imagens, né, na reportagem, que está bem tranquilo, pelo menos neste momento. Ainda tem um bom prazo aí para as pessoas, até o dia 6 de maio, mas a gente que é acostumado a fazer essa cobertura jornalística envolvendo essa questão de regularização de título eleitoral, as próprias eleições aí que acontecem, quando chega naquela semana, faltando aí uma semana, 15 dias, a gente percebe aquelas filas imensas, aquela correria, então a gente orienta mais uma vez. Está tranquilo agora o serviço, vai até o dia 6 de maio, então aquelas pessoas que ainda precisam regularizar seu título, é importante você ver a quantidade de problemas que podem ser acarretados pela não regularização do título, então procure o fórum eleitoral da sua cidade, o cartório eleitoral para regularizar seu título, não deixe para a última hora, até porque o voto é super importante, só precisa participar do processo eleitoral. Agora 7 horas e 23 minutos e começou no Fórum de Paço do Lumiar a primeira audiência de André Lucas. Ele é o principal suspeito de matar o jovem Bruno Rafael Silva, em junho do ano passado. O crime aconteceu quando o jovem comemorava o aniversário da namorada no sítio Natureza, no município de Paço do Lumiar. Em seu depoimento, André confessou o assassinato e alegou uma crise de ciúme como motivação envolvendo Letícia na cena do crime. A primeira audiência de instrução de testemunhas do assassinato de Bruno Rafael foi marcada por muita confusão. A mãe do acusado tentou intimidar a família da vítima e impedir o trabalho da imprensa. A imprensa é livre, você não tem o direito de ficar impedindo o trabalho da imprensa. A mãe do assassino veio aqui quase nos agredindo, ameaçando a gente e querendo expulsar a imprensa daqui, a gente do lugar onde a gente estava sentado. Minha irmã está passando mal, isso é um absurdo. Com o tumulto, uma das tias de Bruno passou mal e precisou ser retirada do local. Na audiência serão ouvidas 12 testemunhas que estavam na festa ocorrida um dia antes do crime e 4 peritos que participaram das investigações. Existem contradições, inclusive com relação à família, né, que vai tentar demonstrar que ela, de alguma forma, tentou induzir o ingresso do homicida, praticamente, do André, na casa da vítima, né? Parece que ela foi uma das mentoras para tentar trazer essa pessoa ao local. Bruno Rafael Silva, de 25 anos, foi assassinado na madrugada do dia 24 de junho em sua casa, no sítio Natureza, em Paço do Lumiar. O principal suspeito do crime, André Lucas, estava dividindo a casa com a vítima há aproximadamente uma semana antes do homicídio. A família afirma que a namorada de Bruno, Letícia Moura, só teria avisado o desaparecimento de Bruno por volta de 11 horas da manhã do dia 24. O acusado foi preso em julho, na cidade de Santa Inês. Em seu depoimento, André confessou o assassinato e alegou uma crise de ciúme como motivação, envolvendo Letícia na cena do crime. Inconformados, familiares de Bruno pedem justiça. Nós estamos sofrendo, todo mundo pressão alta, todo mundo nervoso, todo mundo desesperado. Isso é difícil de aguentar. Eu quero justiça, justiça, doa a quem doer. É justiça que a gente veio buscar e é justiça que a gente quer e é justiça que a gente vai ter. São agora 7 horas e 26 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e familiares de uma aposentada que foi supostamente envenenada ainda aguardam o resultado de laudos da Polícia Civil. O caso aconteceu em outubro do ano passado, no município também de Paço do Lumiar. Já são 3 meses à espera de uma resposta e para os familiares, a morte de Maria Gorete continua um mistério. Não adianta ficar aqui conjecturando se foi isso, foi aquilo, porque nós não somos investigadores, né? E também não somos julgadores, não podemos pré-julgar ninguém, mas queremos uma resposta. Maria Gorete e o marido foram encontrados pela Polícia Militar em outubro do ano passado em uma estrada que dá acesso à zona rural do município de Paço do Lumiar. Na época, a Ribamar contou que os dois tinham sido assaltados e que os bandidos tinham obrigado o casal a tomar veneno para praticar o roubo. Só que essa versão começou a ser confrontada com os laudos do Instituto de Criminalística do Maranhão. O primeiro, que Ribamar não tinha tomado nenhuma substância que pudesse causar o envenenamento. E o segundo, que os dois não tinham sofrido nenhum tipo de violência. Depois disso, Raimundo mudou o depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele disse que estaria tentando preservar a imagem da vítima, que teria tirado a própria vida, o que a família duvida.
Ela se envenenou. Poxa, mas como? Ela se envenenou? E a versão anterior, de que teria sido assalto, de que houve um envenenamento, obrigaram a ingerir um líquido. Até porque a gente desconhece qualquer motivo que ela teria para se suicidar. O exame toxicológico realizado em Gorete mostrou a presença de um remédio, mas os peritos não souberam precisar se a quantidade foi suficiente para matar a mulher. O laudo foi confeccionado, a análise dos vestígios verificados, a definição se ali é o local imediato ou não, e a partir daí esse laudo está sendo encaminhado para a delegada que está à frente das investigações do inquérito policial. A saliva de Gorete também foi enviada para o Instituto de Genética Forense para ser analisada. O que tinha próximo do cadáver? Esses elementos são importantíssimos para coadunar com a investigação da autoridade policial. E aí, assim, a partir daí, encaminhar o inquérito policial à frente de um processo da denúncia do MP. Enquanto todos os laudos não ficam prontos, a polícia não tem como apontar um suspeito e sequer definir se houve um crime. Que a gente não quer uma resposta, foi fulano que fez, não. A gente quer a resposta, o que eles descobriram, o que foi constatado, entendeu? É essa a resposta que a gente quer para tranquilizar os nossos irmãos e principalmente a nossa mãe. A gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão. Recebemos Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre uma prisão lamentável, né? Isso acaba queimando a categoria. Foi um motorista de aplicativo, claro que isso aí é um fato isolado, mas mancha, de certa forma, a categoria. Foi um motorista de aplicativo que foi preso, envolvido em crime, né, Silvan? Sim, exatamente. É claro que a gente sabe que tem a grande maioria aí das pessoas que estão lá porque realmente não tem outra opção, está trabalhando e está preza por aquilo ali porque é de onde ele tira o sustento, o pão de cada dia, né? Mas, infelizmente, tem, como todo segmento, tem. E ontem um motorista de aplicativo num veículo Corsa, ele foi preso pelo pessoal do Batalhão Tiradentes. Havia ocorrido um assalto, uma espécie de um arrastão ali naquela parada em frente ao Master, lá do Filipinho, na Avenida São Marçal, ontem no início da noite. Aquele local é um local crítico de assalto. E aí, pelas características do veículo, o pessoal do Batalhão Tiradentes, horas depois, interceptou o carro lá ali nas proximidades ali da Vila Ivar Saldanha. E lá no interior do veículo, onde o veículo sendo dirigido por esse motorista de aplicativo, foram encontrados lá objetos como as bolsas das vítimas, bolsas femininas, vários aparelhos de telefone celular, e que ele diz que, na verdade, seriam de 2 elementos que ele pegou na corrida de aplicativo e não sei o que ele também teria sido vítima. Acontece que quando a polícia conseguiu localizar essas vítimas, na delegacia ele foi reconhecido como uma pessoa que estava dirigindo o carro na hora em que houve o assalto. E a polícia, pelas imagens das câmeras de segurança, viu que esses 2 passageiros, que ele diz que teria sido passageiro, foram deixados ali na Vila Palmeira, ali próximo do Detran. Ele foi conduzido para a delegacia, foi reconhecido pelas vítimas e apresentado ao delegado do plantão, o delegado lá do plantão central ali da Rua do Norte. Aí não teve jeito, né? Não, a casa acabou caindo. Exatamente. Agora a gente volta a reforçar, isso é um fato isolado. Claro. A maioria da categoria trabalha em busca do pão de cada dia, trabalha honestamente. A gente que utiliza também, faz uso do transporte de aplicativo, o uso de táxi também, sabe da idoneidade, da importância desse tipo de trabalho para as pessoas, para a sociedade. Mas como ele cometeu um crime, vai ter que pagar agora pelo crime dele e deve ser, claro, expulso aí pelo aplicativo porque não está fazendo nenhum tipo de trabalho. Em vez de estar trabalhando, está cometendo crime e isso aí serve como alerta também. Claro. Silva, agora a gente fala sobre um acidente que aconteceu na BR, a gente já vem chamando a atenção desde o ano passado, com aí o período de festas de fim de ano. E para imprudência, né? Mais uma morte causada por imprudência, pior, né? E envolvendo mais motociclista, né? É verdade. A verdade, Eduardo, havia uma série de irregularidades praticadas pela vítima. Ele não era habilitado, já tinha sido multado por isso, por estar conduzindo uma moto sem habilitação. No momento do acidente, ele tentou forçar uma ultrapassagem por um lado que não é permitido. E aí, infelizmente, estava chovendo bastante, não é? E aí ele uma série de irregularidades. Ele acabou entrando na traseira do caminhão. Pra você ter uma ideia, o caminhão estava estacionado, estava parado, não é? E aí ele bateu naquela parte
para-choque do caminhão ali na BR-135 e infelizmente acabou tendo morte, acabou morrendo no local. Então, é comum a gente ver, também é claro que isso não é todo mundo, mas é comum a gente ver várias irregularidades praticadas por motociclistas, às vezes na pressa faz uma manobra indevida, né? Recentemente houve um caso ali na MA 202, só para constatar essa questão da imprudência. Os dois motoqueiros bateram de frente, né? Também quando tentavam forçar uma ultrapassagem, né? Quer dizer, esses acidentes eles acabam sendo muito comuns e que as pessoas, isso serve de alerta para que justamente, principalmente o motociclista, ele tenha cuidado, que ele tem que ter a responsabilidade com ele e com a vida dele e com a vida de outras pessoas. Claro, chama atenção de moto porque é um veículo mais frágil, né, Silvana? Claro, mas... e por isso que deveriam ter mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda, sim, claro. Exatamente. E quem praticar qualquer tipo de imprudência está sujeito a acontecer isso. Vamos respeitar a linha de trânsito, vamos dirigir com responsabilidade para o bem de todos, para o bem do trânsito, pedestres, motociclistas, motoristas. Obrigado, Silvana, pela sua participação aqui no Bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvana. Ótima quarta-feira para você. Silvana Alves, que participa com a gente aqui de segunda a sexta-feira no Bom Dia Maranhão, falando de segurança. E às 6 horas da manhã, apresenta o Bandeira 2 aqui na TV Difusora. Agora 7 horas e 33 minutos e somente aqui na capital já choveu mais do que a média esperada para todo o mês de janeiro. No início do ano, o Núcleo Geoambiental da UEMA apontou que o período de chuvas começa a partir de fevereiro, mas parece que 2020 está sendo bem diferente. As nuvens escuras no céu anunciam: vem temporal por aí. Mas cadê a chuva? Mas aí fazer o quê? É o tempo, né, do inverno, tem que chover. A gente tem que aceitar, né? Se pela manhã foi uma dor de cabeça para quem saiu de casa com mais de 30 quilômetros de congestionamentos em ruas e avenidas da capital, à tarde não caiu uma gota do céu. E tem uma explicação. Que a gente está no período de transição ainda, apesar do volume muito grande, ainda se considera período de transição por conta da característica das chuvas, né? Apesar de ser volumes que, quando a gente contabiliza o total diário, dá um volume alto, mas a característica das chuvas, né? Chuvas menos intensas por bastante tempo, né? Ou seja, fica quase o dia inteiro chuviscando, caindo, aí chove mais um pouquinho. Em dias como esta terça-feira, em que o sol e a chuva se alternaram, esse item aqui foi essencial. E é bom manter ele bem conservado e guardado, porque, segundo os especialistas, o período chuvoso este ano vai ser intenso. Em janeiro, costuma chover aqui na região metropolitana de São Luís 244 milímetros, mas em 2020, até ontem, caíram 373 milímetros. Para entender o motivo da chuvarada, é preciso dar uma olhadinha no mar. Foi o Oceano Atlântico que influenciou a formação das nuvens. Esse ano, o que está de anormal é o Oceano Atlântico, aqui próximo à costa norte do estado. Ele, pelo fato de estar mais quente que o normal, ele é como se estivesse puxando a zona de convergência mais para o sul do continente, né? Mais para o sul, mais próximo da nossa região, e isso faz com que se organize melhor a questão das chuvas aqui. E não adianta pensar em sair da capital. Os temporais vão acontecer em todo o estado e também em toda a região Nordeste. Então, o melhor é seguir o conselho da dona Ana. Olha aqui, ó. Se chover, ele tá aí. Se fizer sol também, né? Com certeza. Porque já você viu ali, né, que tu já foi ali no sol, já foi útil, né? Pois é, a gente tem que ficar agora se prevenir, né? Quando sair já é com guarda-chuva. Pois é, tem a barraquinha também para se proteger ali. Agora faça sol, faça chuva, as pessoas estão saindo, né, com guarda-chuva. Está no período de transição, claro, as chuvas estão caindo com mais intensidade neste ano de 2020, mas está no período de transição. A gente percebe que hora faz sol, hora faz chuva. No mesmo dia fica sol, fica chuva, às vezes passa o dia todo chovendo, passa o dia todo com sol. Está desse jeito. E as pessoas se protegem com o guarda-chuva, faça sol ou faça chuva, não é isso? 7 horas e 37 minutos, falando ainda em chuva, em sol. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para esta quarta-feira, aqui na capital São Luís e em cidades do interior do estado. A gente confere, começa aqui pela capital maranhense, previsão do tempo para esta quarta-feira. Sol com algumas nuvens, chove durante o dia, como a gente já falou anteriormente no início do jornal, e à noite também há possibilidade de chuva aqui na capital maranhense. Mínima de 24, máxima de 29 graus. Seguimos agora para a cidade de Imperatriz, tempo nublado e pancadas esparsas de chuva, pelo menos essa é a previsão para esta quarta-feira para a cidade de Imperatriz,
termômetros oscilando entre 23 e 33 graus. Seguimos agora para o município de Caxias, tempo nublado e pancadas de chuva à tarde e à noite. Pode chover também na cidade de Caxias, mínima de 23, máxima de 34 graus. A gente vira a página agora e acompanha outras 3 cidades aqui do estado do Maranhão. Seguimos agora para a região dos Lençóis Maranhenses, Tutóia, mínima de 25, máxima de 31 graus e a previsão para esta quarta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, também previsão de chuva para a cidade de Tutóia. Vamos agora para o município de Santa Rita, próximo aqui à capital São Luís. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Pode chover também no município de Santa Rita, mínima de 25, máxima de 30 graus. Agora para a região mais centro-sul do estado, Barra do Corda, tempo nublado e pancadas esparsas também de chuva em Barra do Corda. Quer dizer, pode chover em praticamente todo o estado do Maranhão, em alguns municípios com mais intensidade, em outros com menos intensidade. Barra do Corda, termômetros oscilando entre 23 e 34 graus. Então está aí a previsão do tempo para esta quarta-feira em cidades maranhenses. E no próximo bloco, os bastidores da política com John Coutrin. E mais, a estreia do Imperatriz na Copa do Nordeste foi marcada por fortes emoções e a vitória de virada do Cavalo de Aço. Agora são 7 horas e 38 minutos. A gente volta já já e confere imagens ao vivo deste momento da Avenida Beira-Mar, na região central da cidade. Neste momento, o trânsito no acesso à Ponte do São Francisco e também ao Centro Histórico de São Luís. Trânsito já bem intenso neste momento. O Bom Dia Maranhão, 7h39 agora, volta já já. Bom dia, Maranhão, de volta aqui pela TV Difusora e agora 7 horas e 42 minutos e este mês também é marcado pela campanha do Janeiro Branco. A iniciativa reforça a importância dos cuidados com a mente humana. Segundo dados da ONU, a Organização das Nações Unidas, a depressão, que é uma das principais preocupações do mundo moderno, já atinge mais de 10 milhões de brasileiros. Não tem idade, não há perfil, classe social ou gênero. De acordo com especialistas, muitos são os fatores que levam uma pessoa, por exemplo, tirar a própria vida. Depressão, falta de esperança, compreensão, sofrimento. É fundamental que as pessoas que têm algum transtorno mental procurem esses serviços para fazer o tratamento e que se desfaçam de qualquer preconceito, porque a principal barreira que os profissionais de saúde mental encontram é o preconceito. E o que muitas pessoas não sabem é que das possibilidades de acesso gratuito ao tratamento ofertado por meio do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPS, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O centro possui uma equipe diversificada de especialistas como psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico, farmacêutico, fonoaudiólogo, cuidador, pedagogo, médico psiquiátrico e clínico geral, enfermeiro, oficineiro, cozinheira e higienizador. Além desses, há também um ambulatório de saúde mental, que possui uma equipe multiprofissional, responsável pelo tratamento de pacientes que apresentam transtornos mentais. Alguns perdem a lucidez, alguns não sabem quem são, não sabem da informação da sua origem. Então, tem N situações. E essas pessoas que não têm uma família, que não têm onde morar, elas são acolhidas dentro dessa unidade, desse dispositivo que é a residência terapêutica, que tem menos de 10 pessoas morando, mas eles moram mesmo lá. Lá não é um centro de tratamento, não tem médico para atender lá, não tem psicólogo para atender, eles moram lá, eles saem para ser atendidos, quando eles precisam da consulta, eles vão até o serviço e são atendidos lá. O profissional não vai até lá, até para tirar essa ideia de que lá é um serviço de atendimento em saúde. Não, lá é uma residência. Problema sério que tem que ser debatido. Claro que a questão da depressão atinge cerca de 10 milhões de brasileiros, um público muito grande. Lembrando que a gente está no Janeiro Branco, que é uma campanha que é desenvolvida aqui no estado do Maranhão pela Secretaria Estadual de Saúde, claro, com a participação do CAPS-AD, por exemplo, e de várias instituições. É muito importante reforçar esse debate, intensificar, claro, essa discussão e tratar, cuidar da depressão, assim como outros problemas de saúde mental. Agora 7 horas e 45 minutos e em Caxias, na região dos Cocais, começou o prazo de atualização do cadastro do cartão do SUS.
O documento é obrigatório em todos os atendimentos da rede pública de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está realizando a atualização do cartão SUS. Todos os cartões que não iniciarem com o número 7 devem ser atualizados. Gleiciane Ferreira veio atualizar o cartão da filha. O procedimento foi feito em poucos minutos. Aí aqui é rapidinho, é só trazer a identidade e aliás, um comprovante de residência e tira o cartão do SUS rapidinho. É rapidinho mesmo. Agora é mais segurança para a senhora e para a sua família, né, com o cartão atualizado. Verdade. É mais comunidade, né? Porque a gente chegando no posto de saúde tem mais acesso e é mais rápido também. A atualização do documento pode ser feita de segunda a sexta-feira, aqui na sede da coordenação do Cartão SUS. O horário de atendimento é de 7 da manhã às 2 da tarde. No momento da atualização do Cartão SUS, devem ser apresentados os seguintes documentos: CPF, RG, certidão de nascimento e comprovante de endereço. A coordenação do Cartão SUS funciona na Rua Arão Reis, no centro da cidade. A coordenadora do serviço dá outros detalhes sobre o procedimento de atualização do documento, que é essencial para agilizar o atendimento dos usuários do SUS. O Ministério da Saúde agora exige que a numeração seja uma numeração definitiva. Muita gente só tem a numeração provisória. Então, é necessário que mude para a definitiva, para que o atendimento seja mais agilizado. 7 horas e 47 minutos e termina hoje a prorrogação do prazo para confirmação dos estudantes de matrículas na rede estadual de ensino. Eduardo Bueno volta conosco aqui ao vivo e tem os detalhes dessa informação. Bueno, é com você. Pois é, Eduardo, para os pais que ainda não fizeram essa matrícula ou rematrícula, o prazo termina hoje. A Secretaria de Estado da Educação prorrogou, essa data de encerramento das inscrições por conta aí da grande demanda e também para dar mais conforto a esses responsáveis dos estudantes, para eles conseguirem ter tempo, então, de fazer a confirmação dessas matrículas. Lembrando que para quem é da primeira série ou quem vai ingressar na primeira série do ensino médio esse ano, houve um procedimento especial. Eles precisavam fazer primeiro uma pré-matrícula pela internet e agora, então, ir no máximo até hoje, como a Secretaria de Educação informou, fazer a confirmação dessa matrícula levando os documentos previstos no edital. Os estudantes que não conseguiram fazer a pré-matrícula vão poder procurar as escolas para o preenchimento das vagas ociosas, ou seja, aquelas vagas que não foram preenchidas na série pretendida a partir de amanhã, 23 de janeiro. Mas é importante também ficar atento o cronograma que foi alterado, Então, hoje termina o prazo de confirmação de pré-matrícula, o prazo de rematrícula para quem ainda não conseguiu fazer. Lembrando que a rematrícula para quem já está na unidade de ensino é automática. A partir de amanhã, então, começa o prazo para vagas ociosas e aí na quinta-feira, também a partir de amanhã, finaliza então esse prazo aos gestores para incluir esses dados das matrículas e rematrículas no sistema da Secretaria de Educação. Já na sexta-feira, a Secretaria de Educação vai fazer uma análise de todas essas informações que foram aí disponibilizadas pelas escolas, para então no dia 27, 28, segunda e terça-feira da semana que vem, fazer o mapeamento e a enturmação dos estudantes. Então, quem ainda não fez a confirmação da matrícula nas escolas da rede pública de ensino médio, precisa correr, viu? Porque o prazo encerra hoje e, pelo menos pelo que a Secretaria de Educação informou, não pretende prorrogar, e a Secretaria não pretende prorrogar mais uma vez esse prazo. Então, os pais e responsáveis precisam correr, ter atenção para não perder a vaga do filho. O secretário de Educação esteve esta semana aqui no Bom Dia, explicou, falou um pouco mais sobre esses prazos, sobre as ações que estão sendo realizadas justamente para facilitar o acesso aos pais às vagas da rede pública. Nós também mostramos aqui no jornalismo da TV Difusora a situação do Liceu Maranhense, Os pais enfrentaram muitas filas, se adiantaram, então é importante estar atento a esses prazos para evitar aí que o filho acabe não conseguindo se matricular nessa escola pretendida, porque segundo o secretário, ninguém vai ficar sem vaga, todo mundo vai conseguir ser relocado aí na rede pública de ensino das escolas de ensino médio de todo o estado. Voltamos ao estúdio do Bom Dia Maranhão.
Obrigado, Bueno, pelas informações. E como o Bueno bem falou, o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, esteve aqui, disse que foi aí organizado o planejamento, o cronograma que será cumprido. Esse prazo que foi extenso já foi prorrogado e os pais, claro, têm que estar atentos aí à questão de pré-matrícula, confirmar a matrícula. Esse prazo foi bem extenso e esse cronograma será cumprido, segundo o próprio secretário, que esteve recentemente aqui no Bom Dia Maranhão, secretário Felipe Camarão. Agora, 7 horas e 50 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, a gente segue com mais informações, agora falando de política. E os bastidores da política, você já sabe, com o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, o senador Roberto Rocha, que a gente já tocou nesse assunto aqui no Bom Dia Maranhão, inclusive ontem, reforçou mais uma vez, ratificou que deve apoiar, fazer uma aliança com o pré-candidato Eduardo Braide à Prefeitura de São Luís, escanteando aí o Wellington do Curso, que também foi citado como pré-candidato, se colocou como pré-candidato e é do PSDB, né? É sim, o senador Roberto Rocha, depois daquela repercussão toda, Eduardo, nós trouxemos ontem um assunto, o tema, aqui no Bom Dia Maranhão, e o senador Roberto Rocha se posicionou através de uma nota. Ele disse o seguinte, ele não desmentiu de forma alguma esse projeto de alinhamento do PSDB com o Podemos, ou seja, do PSDB com o Eduardo Braide, pré-candidato a prefeito de São Luís, deputado federal, mas ele disse o seguinte, que há 3 tipos de projetos políticos, projeto pessoal, né, projeto de partido e projeto político. E no caso de uma aliança do PSDB com o Eduardo Braide, aí é um projeto aí político, né? E o projeto do partido é a pré-candidatura do Wellington. Ele disse que o PSDB estará junto com o Eduardo Braide ou no primeiro ou no segundo turno. E, portanto, aí ele reforçou essa tese e o próprio Wellington já declarou ontem também que, se não for o candidato do PSDB, ele procurará outra legenda, portanto, aí para ser candidato a prefeito de São Luís. Isso é o panorama. É claro que há uma tendência do PSDB de um acordo político já também para 2022. O Roberto Rocha, o senador Roberto Rocha, pode se candidatar novamente ao Senado e, portanto, aí poderia ter o apoio do Eduardo Braide. Comenta-se também, nos bastidores, que o Eduardo Braide, sendo eleito prefeito de São Luís, poderia sair, né, candidato a governador. Aí seria uma chapa, Braide governador, Roberto Rocha senador. Por isso, portanto, aí esse alinhamento, né, esse acordo já para as eleições municipais e também para as eleições estaduais de 2022. Mas o que se sabe é que há um desejo muito grande do PSDB, do senador Roberto Rocha, já em apoiar o Eduardo Braide no primeiro turno. Também se fala que ele poderia até indicar o filho, Roberto Rocha Júnior, como vice do Eduardo Braide. É claro que nessa disputa há o PL, há o PR, antigo PL hoje, do deputado Josmar Maranhãozinho, que também indicaria o sobrinho, vereador Aldir Júnior, para ser o vice também do Eduardo Braide. Então está essa disputa aí. O Wellington, portanto, tem que, na verdade, se articular e procurar, na verdade, um outro partido, uma outra legenda, uma outra sigla para ter uma candidatura. É importante destacar o seguinte, que além do Wellington, né, que está no PSDB, mas não tem a garantia da legenda para ser candidato, nós temos o doutor Iglesio também, que saiu do PDT e está sem partido, né, ele procura uma legenda. Se o Duarte não for o candidato do PCdoB, já que todos os indicativos mostram aí que há uma preferência pelo Rubens Pereira Júnior, o Duarte também teria que procurar outra sigla, outra legenda. Dessas que estão aí, nós temos a Cidadania, que já disse que terá um pré-candidato próprio, né? E sobra, portanto, o PR, tem o PSD, né? Poucos partidos aí para um desses pré-candidatos aí que não tem legenda ainda se filiarem. Portanto, aí até as convenções, até os prazos, né, de mudança de partido de filiações, esses candidatos têm, portanto, que se mexerem e, portanto, aí estabelecer um abrigo partidário para as suas pré-candidaturas, suas candidaturas. John, ainda falando sobre essa questão de eleição aqui municipal, as próximas eleições, o PSL, que é o partido do presidente... Não, o presidente Jair Bolsonaro, na verdade, já deixou o PSL, né? O ex-partido do presidente Jair Bolsonaro, ele pode apoiar o Neto Evangelista, que também é pré-candidato pelo DEM aqui na capital São Luís, ou o próprio Eduardo Braide do Podemos, foi o que declarou, inclusive, o presidente do partido,
aqui em São Luís, Chico Carvalho, né? Eu conversei com o Chico ontem, o Chico Carvalho, vereador de São Luís e presidente estadual do PSL. Ele me disse que tem conversado com alguns pré-candidatos, conversou com o Neto Evangelista, tem conversado com o Eduardo Braide e também com o Rubens Pereira Júnior. E ele disse, olha só, dia 4 de fevereiro haverá uma reunião na direção nacional do PSL. E de lá já pode haver uma definição. Por que isso? Porque o Tadeu Palácio, que a priori era o pré-candidato a prefeito do PSL, ele talvez não se candidate, não dê mais esfriou, né, a pré-candidatura dele. Só filiou, mas esfriou um pouquinho. Ele acreditava muito no Jair Bolsonaro, né, impulsionar a candidatura dele aqui. Portanto, o Chico disse que há uma possibilidade do Neto Evangelista e do Eduardo Braide. O Neto Evangelista é mais fácil porque é uma afinidade das direções nacionais, né, do Democratas com o PSL, Democratas Partido do Neto. Então seria mais fácil esta aliança, tendo em vista, né, a conjuntura nacional. Então, o Neto e o Braide, portanto, o Neto aí poderia ser, portanto, ter o apoio do PSL, também mais um reforço para a sua pré-candidatura. Larga na frente até por uma questão de cenário nacional. Exato. Obrigado, Diogo Coutret, pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Até amanhã. Diogo Coutret volta amanhã comentando os bastidores da política aqui no Bom Dia Maranhão, agora às 7 horas e 56 minutos. A gente fala de esporte agora aqui no Bom Dia Maranhão e em casa e de virada, o Cavalo de Aço venceu o CRB de Alagoas. O jogo foi a abertura da Copa do Nordeste 2020 e o melhor, com vitória maranhense. O torcedor compareceu em número menor que o esperado, mas quem foi ao estádio Frei Epifânio para a abertura da Copa do Nordeste viu o time visitante marcar o primeiro gol da competição. Na falha da defesa do Imperatriz, o CRB com Rafael fez 1-0. O Imperatriz começou a se encontrar no jogo, invadindo a área do adversário pela direita e cruzando a bola. Numa dessas tentativas, aos 30 minutos, Luan se recupera do lance. Hudson aproveita e faz o cruzamento. Quem chega junto? Joelson, o dono da 11 do Cavalo de Aço. Mesmo com os alagoanos indo para cima, o Imperatriz voltou com tudo e aos 28 do segundo tempo, o zagueiro Alisson aproveitou a bola na área e correu para o abraço. O abraço da virada, da vitória do Cavalo de Aço na estreia da Copa do Nordeste. Sabia que seria um jogo difícil contra o CRB, mas aqui dentro do Frei Epifânio o Imperatriz é muito forte e a gente espera conseguir muitos pontos aqui dentro dessa competição. Perdemos um jogo que não podíamos perder, agora é buscar os resultados para conseguir a classificação. Estreando dentro de casa, com a vitória de virada por 2-1, o Cavalo de Aço ganhou fôlego para o próximo confronto da competição. Vai ser o Bahia e longe da torcida cavalina. Jogo difícil, mas estreando bem o nosso representante maranhense. Lembrando que 15h45 no sábado tem transmissão ao vivo de Vitória e Fortaleza. Fortaleza atual campeão da Copa do Nordeste aqui na TV Difusora. A gente fica por aqui com o Bom Dia Maranhão com imagens ao vivo da Baía de São Marcos e ao fundo também a Ponte Bandeira Tribus, é outra ligação aqui de São Luís, Beira-Mar também ali ao fundo. A todos uma ótima quarta-feira, a gente está de volta amanhã. Até lá.